Senhor, te render graças. Queremos louvar e engrandecer o teu nome, Jesus, e dizemos, Pai, que tu és o Deus soberano e maravilhoso e te amamos, Jesus, te amamos. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de ouvir a tua voz através da minha irmã. Senhor, que o Senhor possa estar nesse instante levando os nossos pensamentos cativos à tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, estar abrindo os nossos corações, as nossas mentes, as janelas da nossa alma e o nosso entendimento para que a gente entenda a totalidade daquilo que o Senhor quer ministrar sobre nós. Pai, não permita que saiamos dessa reunião da mesma maneira. Não permita, Jesus, que sejam apenas palavras, mas que o seu Espírito Santo possa vivificar essa palavra em nós. Eu oro, Senhor, pela vida da Bruna, que o Senhor possa derramar, Pai, a tua unção sobre a vida dela, que o Senhor possa falar através da boca dela, que ela seja um vetor, Senhor, da tua glória, que a boca dela, Senhor, esteja realmente cheia da tua palavra, que é aquilo que nos exorta, que nos direciona, é aquilo que nos alimenta e aquilo que nos liberta, Senhor. A tua palavra diz que quando nós temos um encontro com a verdade, nós somos livres, e foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Então, Pai, que o Senhor venha realmente estar nos libertando de todos os nossos achismos, de toda a cultura, de todo o pecado, de todo o mal que há em nós, que o Senhor venha, Senhor, realmente fazer com que hoje nós possamos diagnosticar aquilo que precisamos abandonar para ser mais parecidos contigo, Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, Bruna, eu vou deixar seu tempo aqui no chat, os 25 minutinhos, ok? Fala pra mim, tipo, o horário, porque eu não vou conseguir ficar olhando. Falo sim. Deixa eu... É às 10h32, é isso, gente? Tá bem. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Confesso que eu tava morrendo de saudade, mas vamos lá, né? É, talvez eu não consiga ficar aparecendo na câmera direto, porque eu tô fazendo tudo pelo celular, né? Eu anotei tudo no celular. Mas, amém, glória a Deus. Vocês vão estar me ouvindo, então isso já é ótimo, tá? Eu vou sair aqui, provavelmente. Ah, não, consigo aparecer. Ai, que legal, Meet. Que tecnologia. Vamos lá. Como a Bia disse, eu fiquei responsável por uma das parábolas, né, lá de Mateus 13. E se vocês puderem abrir, né, Mateus 13, versículo 45 e 46, tá bem? Vai dizer assim: o reino dos céus é como como um negociante de pérolas em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. E quando eu li essa passagem, acho que dessa passagem essa também é minha favorita, né? E três pontos que eu anotei aqui sobre essa passagem é sobre busca, esforço e renúncia, né? Se a gente analisar esse versículo, ele tem alguns pontos específicos, né? Primeiro, o negociante, ele sai em busca de pérolas escolhidas, sabe? E uma coisa que o Senhor colocou no meu coração é sobre isso, sabe? Como tem sido a nossa busca a respeito daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, sabe? A respeito do reino do Senhor mesmo, sabe? Como tem sido a nossa busca nesse sentido. Eu acredito que um negociante de pérolas, ele sabe muito bem com aquilo, ele sabe muito bem daquilo que ele trata, daquilo que ele mexe, né? Ele conhece cada pérola, ele sabe exatamente o valor de cada uma delas, sabe? E o que nós temos feito com aquilo que nós conhecemos, sabe, do Senhor? O que a gente tem feito, sabe, a respeito daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, sabe? E a segunda parte desse versículo fala: ele descobriu uma pérola de grande valor nessa busca. Foi e vendeu tudo que tinha para adquirir essa pérola, sabe? Algo que a gente vê, sabe, desses tempos para cá, é como nós temos dado valor a coisas que não têm valor, sabe? O quanto a gente tem dado valor a coisas que são perecíveis, sabe? Coisas que não duram eternamente, mas o reino do Senhor é eterno.
O reino do Senhor dura para sempre. E muitas vezes nós temos colocado coisas, dado valor a coisas, significado a coisas, sabe, que não se comparam com aquilo que o Senhor preparou para nós, que não se comparam com o reino dos céus, sabe? Nós temos colocado valor nessas coisas. E muitas vezes a gente deixa aquilo que é primordial de lado, sabe? É, eu estava conversando com uma amiga esses dias e a gente estava falando sobre propósito, sobre vida com Deus. E ela estava mencionando, né, que se ela olhasse para o passado dela, ela via uma versão dela, sabe, que se preocupava muito com as coisas do Senhor, sabe, que buscava muito mais as coisas de Deus, que que o coração ansiava muito mais por fazer o evangelho conhecido. E hoje ela olha para ela e ela vive na superficialidade, sabe, das coisas. Eu acredito que muitas vezes a gente acaba fazendo isso, sabe, vivendo uma vida superficial. Mas eu acredito que essa palavra vem para que a gente entenda o quão é importante, sabe, o reino de Deus em nossas vidas, o quão é importante que a gente conheça o reino e faça dele conhecido também. E uma das coisas que eu anotei aqui é que esse tesouro escondido, né? Quando Jesus fala sobre isso, ele utilizou esse termo porque depois a gente vai falar do tesouro escondido, mas eu acredito que o Senhor quis colocar em cada parábola dessa, nesse capítulo, atribui um valor àquilo que o reino dos céus é. E cara, eu amo essa passagem porque Jesus é tão didático. Em cada ponto dessa passagem, ele é muito didático. Ele coloca vários exemplos dentro dessas parábolas para que a gente compreendesse, sabe? Que o reino dos céus é algo que se materializa, sabe? Eu acredito que para muitas pessoas o reino de Deus pode ser algo abstrato. Mas quando nós temos fé em Jesus e nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer, a gente deixa de enxergar o reino dos céus como um reino abstrato e começa a enxergar o reino dos céus como algo concreto, sabe? Esses dias eu preguei na minha igreja na sexta-feira e eu estava falando sobre o quão a gente precisa parar de compreender a oração como algo somente espiritual, sabe? A oração, ela é sim espiritual, mas se ela traz a existência, sabe? Se a nossa fé traz a existência coisas que antes não existiam, a gente precisa compreender que uma oração com fé, ela sempre vai necessitar de algo no natural, sabe? Para ela conseguir se fazer presente, sabe? Eu estava falando isso com os meus amigos que às vezes a gente ora por coisas, a gente coloca o nosso coração em coisas que são espirituais, mas a gente esquece de agir de forma natural nessas coisas. Coisas, muitas vezes, ações espirituais vão precisar de ações, reações espirituais vão precisar de ações no natural, sabe? E muitas vezes, para que o reino dos céus tenha o valor que Jesus determinou dentro dessa palavra, né? A gente precisa fazer com que o reino dos céus de fato seja algo de importância para nós, sabe? Quando a gente compreende isso, a gente consegue viver uma vida em Deus, uma vida que vale a pena, sabe? E uma das coisas que eu coloquei aqui, né, que quando ele fala sobre essa pérola que ele foi buscar, né, ele foi procurar e ele encontrou uma de valor, a gente precisa entender que o reino dos céus, ele muitas das vezes ele não vai ser algo evidente, mas vai ser algo que vai precisar ser descoberto, sabe? E muitas vezes coisas para serem encontradas vai demandar de nós um tempo. E quanto tempo a gente tem gastado para poder encontrar esse reino? Sabe? Quanto tempo a gente tem administrado para poder encontrar esse reino de verdade? Sabe? É necessário uma busca, ela não é feita de uma hora para outra. A gente pode até tirar como um exemplo, né? Muitas vezes a gente procura algo em casa e não encontra. Isso até gera um estresse em nós, né? De procurar algo que você sabe que está ali, mas você não consegue encontrar, sabe? Esse incômodo precisa ser gerado no nosso coração. A gente precisa começar a se incomodar. A gente precisa começar a procurar o reino dos céus, sabe? Com um anseio mesmo, sabe? Procurar isso e com a certeza no nosso coração que está bem aqui,
mas nós precisamos nos esforçar para encontrar, sabe? Outra coisa que eu anotei aqui é que muitas vezes nós, sabe, nós mesmos acabamos, a gente conhece a pérola, né, como aquele comerciante, ele conhece de pérola, sabe, ele conhece o valor de cada pérola, e dentre todas essas pérolas, ele sabia que ao buscar, ele poderia encontrar uma pérola de muito mais valor, sabe? A gente precisa, com certeza, dar valor àquilo que vem dos céus, sabe? A coisas eternas. A gente vive um tempo em que o evangelho tem sido muito banalizado, gente. O que me entristece, o que entristece meu coração é que quem está banalizando o reino, quem está banalizando as coisas de Deus, não são os de fora, são os de dentro, sabe? Não são as pessoas que não conhecem o evangelho, pessoas que não conhecem a Jesus, né? Enfim, talvez até não conheça de fato, mas pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que já conheceram Jesus de alguma forma, que tiveram um encontro e continuam banalizando o reino, sabe? Eu acho que contra tudo isso, sabe? Contramão disso, a gente precisa proclamar o valor que tem o reino de Deus, o valor que tem as coisas do Senhor, o valor que tem o amor de Deus, sabe? A graça do Senhor. Porque no meio de tudo isso, nós precisamos levantar, sabe? Nos levantar como esse comerciante que conhece tudo quanto é tipo de pérola, mas ele sabe que existe uma pérola específica e que essa pérola, por essa pérola, vale a pena deixar todas as coisas, vale a pena vender todas as coisas para possuir somente essa pérola, sabe? O reino dos céus tem que ser isso para nós, sabe? Eu vejo muitas pessoas, amigos, que colocam valores em muitas coisas, até mesmo eu, sabe? E coisas que têm um valor significativo, mas às vezes a gente tem tanto apreço por coisas que têm um grande valor, mas nós não temos um apreço diferenciado por aquilo que de fato tem um grande valor específico nos céus, sabe? E é necessário que a gente comece a visualizar o reino de Deus como algo que não dá para ser trocado, como algo que não dá para ser banalizado, mas como algo que é de grande valor. E como o grande valor que tem precisa ser valorizado, sabe? E eu coloquei aqui essa busca, sabe? Essa busca por esse reino, essa busca pelas coisas do Senhor, sabe? Por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, sabe? Por aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, é necessário tempo, é necessário renúncia, é necessário esforço e é necessário sacrifício, sabe? Um comerciante de pérolas, ele é um cara que ele saca de pérola porque ele, ele, ele trabalha com isso. Uma vez eu fui comprar até um colar de pérola e vem da China, né? E na China eles têm lugares, eu acho que era da China mesmo, eles têm lugares lá, né, que são como fazendas de pérolas. Eles manipulam as ostras. Então, eles vão, né, lá na ostra, eles colocam uma substância dentro da ostra que faz gerar uma pérola específica dentro daquela ostra, sabe? Eles manipulam aquilo. E eles conseguem, dentro daquelas ostras, formar as pérolas com os formatos variados que eles querem. Mas diferentemente do reino de Deus, não há como manipular aquilo que vem dos céus. Sabe? Não há como a gente manipular aquilo que é eterno. Não há como, sabe? Mas de algo que a gente pode tirar disso é que, assim como eles cultivam as pérolas, assim a gente precisa cultivar o reino dos céus dentro de nós, sabe? Nós precisamos cultivar as verdades do Senhor, cultivar aquilo que vem do céu, aquilo que é eterno dentro de nós. Isso é importante para que não só a gente manifeste o reino de Deus em nossas vidas, mas para que outras pessoas conheçam esse reino e para que outras pessoas saibam desse valor e queiram também cultivar esse reino dentro de si. Uma das coisas que eu anotei aqui é que a nossa busca pelo reino nos faz compreender o valor de participar da vida de Jesus, sabe? Por quê? Porque Jesus mesmo, sabe? Eu acho que quando a gente fala do valor do reino de Deus, do valor do reino dos céus,
a gente fala sobre o nosso valor, sabe? Quando nós conhecemos as coisas de Deus, quando nós conhecemos Jesus, a gente acaba se conhecendo também, sabe? A gente conhece a nossa vida conhecendo a vida de Jesus, sabe? Então, Jesus, ele foi alguém, sabe, que deu sua vida em prol do reino dos céus, sabe? Então, a nossa busca por esse reino vai fazer com que a gente compreenda o valor de participar da vida de Jesus. Porque a palavra mesmo vai dizer, né? Eu até anotei aqui que tá lá em Filipenses 2:5, que vai falar que a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo, que embora sendo Deus, ele não exigiu e nem se apegou a seus direitos como Deus, mas ele se esvaziou de si, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, compreendendo o valor que tinha o reino, o valor que tinha as coisas do Pai, ele mesmo se humilhou, sabe? Ele não cogitou ser igual a Deus, embora fosse Deus, ele não cogitou, sabe? E o reino de Deus, ele é necessário que para que a nossa busca pelo reino de Deus faça sentido, a gente precisa compreender, sabe, esse valor, participando da vida de Jesus, renunciando a nós mesmos, renunciando quem nós somos, sabe, abrindo mão daquilo que nós somos e temos, como aquele vendedor de pérolas, que abriu mão de tudo que tinha para possuir essa única pérola. Nós precisamos valorizar o reino do Senhor. Assim como Jesus deu tanto valor à vida de Deus, tanto valor ao reino dos céus, que ele entregou a si mesmo, para que todos nós pudéssemos conhecer esse reino. E para que um dia, conhecendo esse reino, nós nos apaixonássemos cada vez mais pela vida de Deus. E para que a gente valorizasse e quisesse, de fato, tomar parte daquilo que é do Senhor. Outra coisa que eu notei é que o nosso esforço em encontrar o reino nos prepara para um tempo determinado, para algo maior do que nós mesmos, sabe? Vai chegar um tempo em que o nosso esforço para encontrar esse reino dos céus vai valer algo, sabe? Porque vai chegar um tempo em que a gente não vai poder, vai chegar um tempo que a gente não vai poder expressar o nosso amor por aquilo que vem do Senhor. Vai chegar um tempo em que o nosso esforço por ter buscado esse reino vai ser algo que vai ser colocado à prova, sabe? Então a gente realmente tem que buscar enquanto a gente pode achar. A gente precisa buscar enquanto pode achar, porque vai chegar um tempo que nós vamos procurar e nós não iremos encontrar. Mas aqueles que se esforçaram para encontrar o reino vão manter dentro de si uma chama acesa que não se apagará. Vão manter dentro de si o valor, vão manter dentro de si a consciência de um valor que não pode ser trocado, negociado por coisa alguma. É necessário que a gente se esforce para encontrar esse reino. É necessário que o nosso coração anseie por encontrar esse reino, por estar disposto a encontrar, buscar por isso, porque vai chegar um tempo, vai chegar, e eu ouso dizer que já chegou esse tempo, em que nós não vamos poder expressar de forma clara aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que ainda o conhecerão. Vai chegar um tempo de perseguição em que somente aqueles que notaram, que buscaram, que reconheceram o valor desse reino, saberão aquilo que o Senhor irá fazer na vida de pessoas, sabe? Nós precisamos nos preparar, porque vai chegar um tempo em que muitas pessoas vão tentar buscar e elas não vão conseguir encontrar. Muitas pessoas vão tentar encontrar valor em coisas e elas não vão conseguir, sabe? Porque aquilo que é valoroso, aquilo que é importante, aquilo que é especial, foi colocado dentro de nós. Esse anseio pelo reino de Deus, pela eternidade, foi colocado dentro do coração daqueles que o Senhor escolheu para ser chamados de filhos dele.
Então é necessário que isso esteja latente no nosso coração. Porque muitas vezes nós não teremos prova daquilo que o Senhor é, prova daquilo que o Senhor faz, mas de uma coisa eu sei. A única prova que nós teremos para proclamar aquilo que vem do Senhor vai emanar de nós, de dentro para fora. Quanto mais nós compreendemos o valor que tem o Senhor, o valor que tem o reino do Senhor, nós vamos conseguir expressar isso de dentro para fora. Não vai ser pelo muito falar nosso, mas vai ser pela nossa busca incessante, pela nossa expressão daquilo que é valoroso, sabe? Nós precisamos amar o reino dos céus, porque existem muitas pessoas por aí amando o mundo, amando coisas supérfluas, coisas que não duram eternamente. Mas nós, aqueles que somos chamados como filhos de Deus, como escolhidos do Senhor, precisamos amar o reino de todo o nosso coração, para que esse amor não precise ser falado, mas ele possa ser expressado nas nossas atitudes, sabe? Na nossa busca, na nossa entrega, na nossa renúncia e no nosso sacrifício, sabe? Outra coisa que eu notei é aquilo que deixamos por amor de Jesus nos torna semelhante a ele, pois ele negou a si. Aquilo que nós deixamos, nós abrimos mão. Aquele negociante de pérolas, ele abriu mão de tudo que tinha para possuir uma única pérola que era a mais valorosa de todas, que ele já conheceu. Aquilo que a gente deixa por amor de Jesus vai nos tornar semelhante a ele, porque foi isso que Jesus fez. Aquilo que a gente deixa, aquilo que a gente abre mão. Cara, tudo aquilo que tu tem abrido mão, tu tem aberto mão para poder viver as coisas do Senhor, tudo isso vai gerar um peso de glória sobre a sua vida, assim como foi gerado sobre a vida de Jesus. Às vezes, Jesus tem te pedido para abrir mão de coisas, para deixar coisas, para viver aquilo que Ele quer que você viva, não por você, mas por aqueles que precisam conhecê-lo. Às vezes você não tem entendido, mas eu vim aqui para te lembrar que o reino de Deus não é sobre você. O reino de Deus não é sobre aquilo que você pode fazer, mas o reino de Deus é sobre algo de valor que está acima de você. E o amor de Deus, a graça do Senhor, está acima daquilo que você pode compreender. E é por isso que o reino de Deus não se baseia naquilo que você acha que é importante, mas se baseia naquilo que é importante para o Senhor, e são vidas salvas, sabe? Então, aquilo que você precisa deixar no Senhor, eu quero te encorajar, deixe. Deixe porque Jesus deixou a si mesmo, no momento que ele aceitou passar pela morte de cruz. Então, deixe aquilo, porque às vezes para nós, aquilo que é importante, sabe? Não se assemelha àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não se assemelha àquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que vão conhecer ainda. Um dia, eu estava passando por uma situação na minha vida que exigia que eu tomasse uma atitude referente a isso. Quando eu olhei para essa situação, eu fiz uma oração ao Espírito Santo e eu falei: Espírito Santo, eu sei de coisas que eu acho importantes na minha vida. Eu sei que isso é importante para mim, isso é importante para mim. Comecei a listar, mas eu sei de algo que tem valor sobre todas essas coisas. E algo que tem valor sobre todas essas coisas é o amor que o Senhor tem por mim e o propósito que o Senhor quer que eu cumpra diante de ti. Então, se o Senhor puder e quiser tirar tudo de mim, tire, mas não tire de mim o seu amor e não tire de mim aquilo que eu tenho que cumprir em você. Eu fiz essa oração e no dia seguinte eu recebi uma notícia de uma pessoa que conversou comigo e me falou tudo o que eu precisava saber para tomar a decisão que eu devia tomar. No dia que a pessoa me conversou comigo, aquilo me doeu tanto, porque eu não estava esperando. Para mim, o Senhor ia, sei lá, me dar uma revelação, um sonho, uma palavra de conhecimento, algo assim, menos doloroso. Mas sacrifícios e renúncias, elas não têm que ser menos dolorosas. Elas não devem ser menos dolorosas, sabe? Porque aquilo que cabe a nós um sacrifício, nós valorizamos. É por isso que nós valorizamos aquilo que Jesus fez por nós, porque aquilo valeu, aquilo doeu em Jesus, aquilo doeu no Senhor. Sabe, não foi fácil passar por uma morte de cruz. Então, o sacrifício, a renúncia, ela não tem que ser fácil. Ela não tem que ser uma massagem no pé, sabe? Ela tem que realmente doer em nós para que aquilo valha de alguma coisa, sabe?
Então, quando eu fiz aquela oração, eu queria que fosse algo mais tranquilo, que fosse algo mais de boa, mas não foi. Foi algo que doeu em mim, mas eu posso falar com você, para vocês com todas as letras. Eu nunca vou me esquecer daquilo que o Senhor fez para mim, porque no momento em que o Senhor me revelou aquilo através daquela pessoa, ele estava dizendo: sim, Bruno, existem coisas muito importantes na sua vida e coisas de muito valor, mas eu tenho o valor elevado sobre todas essas coisas. Eu sou mais importante na sua vida do que todas essas coisas. Eu sou mais valoroso sobre a sua vida do que todas essas coisas. E assim como eu entendo isso, eu quero que você entenda também. E naquele momento eu entendi isso, sabe? É necessário que a gente entenda isso hoje, porque o reino dos céus precisa ser propagado, pessoas precisam conhecer o reino de Deus. Mas, sobre todas as coisas, nós que já conhecemos Jesus, precisamos entender esse valor, para que esse valor seja expressado através da nossa vida prática e para que outras pessoas conheçam o amor de Jesus. E para finalizar, que eu acho que eu estou dentro do tempo, eu coloquei aqui uma palavra, né, que está lá em Eclesiastes, que eu estava lendo esses dias, que todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou um anseio pela eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Há um anseio dentro do nosso coração sobre aquilo que é eterno, e o reino dos céus é eterno. Nós precisamos sempre olhar para dentro de nós e enxergar que há uma eternidade que foi colocada, um anseio por essa eternidade que foi colocada no nosso coração. E ninguém mais do que nós mesmos que somos considerados filhos de Deus, podemos propagar isso de forma eficaz. Então, cara, eu sei que o Senhor tem algo preparado para a sua vida, mas eu sei que todas as coisas que você vive hoje, que você tem sobre você, não vão se comparar ao valor que tem as coisas eternas do Senhor. Então, se você puder desejar algo hoje, deseje, anseie, sabe? Tenha um desejo insaciável por aquilo que é eterno e vem do Senhor. Porque aquilo que vem do Senhor, como já diz, vai durar eternamente. E pessoas vão conhecer o reino dos céus através da sua vida quando elas entenderem que você valoriza o reino dos céus muito mais do que você valoriza as coisas terrenas. E é isso que o Senhor tem preparado para nós. Amém? É isso. Eu acho que eu estou dando tempo. Amém?